Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos mostrar a resolução dos exercícios da aula 4 do nosso curso de algoritmos. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos dar uma olhada lá na nossa aula e relembrar o comando se, que a gente vai utilizar ele na resolução desses exercícios. O comando se, ele funciona utilizando uma condição. E a ideia desse comando é, nós temos uma condição e se essa condição for verdadeira, então um conjunto de comandos será executado. Um conjunto de comandos que estão sendo restringidos pela condição. Bom, esse é o comando se. Nós temos também o comando se com o senão. Vamos ver como ele funciona? No comando se com o senão, o que acontece? Vejam, se a condição for verdadeira, eu vou executar alguns comandos. Mas se a condição for falsa, tem outro grupo de comandos que vão ser executados. Percebam que a ideia que a gente está introduzindo agora é: se eu tenho uma condição, essa condição vai ser avaliada para que eu possa executar comandos. Então nós estamos saindo daquele ponto onde a gente tinha o programa e todos os comandos do programa eram executados em sequência, um após o outro. Nós estamos inserindo agora uma estrutura que vai permitir decidir se um comando ou grupo de comandos vai ser executado ou não. Muito bem, estamos aqui no Calango e vamos agora estudar o nosso primeiro algoritmo. Vamos lá? Muito bem, o que diz esse algoritmo? Ele diz o seguinte: faça um algoritmo que leia um número e verifique se esse número é par ou ímpar. Bom, antes da gente entrar na discussão se é par, se é ímpar, vamos olhar para ver o que diz o algoritmo. Faça um algoritmo que leia um número. Então vamos lá. Como o nosso algoritmo está solicitando um número, vamos declarar aqui uma variável para armazenar esse número, certo? E como ele vai pedir o número, vamos também escrever um comando para pedir esse número. Que comando é esse? É o comando escreva, aonde nós vamos colocar aqui entre com o número, certo? E um comando leia que vai solicitar um valor para essa variável, ok? Muito bem, vamos continuar o algoritmo. Como é que eu sei se um número é par ou se ele é ímpar? É simples. Olha só, se eu pegar um número e dividir ele por 2, se o resto dessa divisão for 0, esse número é par. Então vejam, a minha condição é essa. Se eu pegar um número, dividir ele por 2 e o resto for 0, ele é par. Vamos escrever isso? Vamos lá. Então, vamos colocar um comentário. Verifica se é par ou ímpar. E o que a gente vai fazer é colocar o comando se. Vamos lá. E agora vem a condição, se então. E a condição de executar o comando do se vai ser o seguinte: o número é par. Como é que eu escrevo isso? Eu escrevo assim, ó: o número módulo 2 é igual a 0? Se eu dividir o número por 2 e o resultado disso for 0, então vou fazer o quê? Escreva o número é par, ok? Essa é a solução do meu algoritmo. Eu poderia colocar aqui então um fim se. Mas espera aí. E se eu quiser mostrar também que o número não é par? Eu poderia complementar esse meu se com um senão e colocar da seguinte maneira: se
o número módulo 2 é 0, então escreva o número é par. Se não, vejam, ele vai entrar aqui quando a condição for falsa. Então escreva o número é ímpar. Ok, vamos então mostrar a execução passo a passo desse programa. Eu clico aqui no botão executar passo a passo, certo? Ele vai me abrir a janelinha de console. Eu estou no primeiro comando do meu programa. Vamos lá, clico novamente. Ele vai para o comando escreva, vai para o comando leia. Vou entrar com um número, por exemplo, vou entrar com o número 8. Número 8, vamos lá. Se eu dividir ele por 2, o resto dessa divisão é 0. Então essa condição é verdadeira. Nesse caso, então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no comando escreva. Pronto. Vamos lá. Agora, vou executar esse programa para outro valor. Vamos entrar um valor negativo agora. Começando novamente a execução passo a passo. Vejam. Vamos para o comando leia, vou entrar aqui o valor 9, certo? E agora vejam o que vai acontecer. 9, se eu dividir por 2, o resto é 0? Não, isso é falso. Então essa condição vai ser falsa. Ele não vai executar o comando do se. Na verdade, ele caiu no comando do se não, porque a condição é falsa. Feito isso, vejam lá o resultado, o número é ímpar, certo? Esse foi então o nosso primeiro programa da aula 4. Vamos agora continuar com o segundo exercício da aula 4. Vamos lá? O que diz esse exercício? Ele diz: foi realizado um concurso de piadas na cidade de Fortaleza e você foi contratado para fazer um algoritmo que vai ler o nome e a nota de 3 candidatos. Lidas as notas, a gente tem que determinar e mostrar quem foi o vencedor e a sua nota, ok? Vamos considerar que nenhuma nota vai ser igual à outra. Por simplicidade, nós vamos fazer o seguinte nesse algoritmo. Nós vamos esquecer os nomes e vamos olhar somente para as notas, ok? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos olhar o que o programa diz. Ele está solicitando 3 notas, não é isso? Vamos lá, pessoal. Toda vez que vocês encontrarem no algoritmo dizendo, olha, o usuário tem que fornecer alguma coisa, o usuário tem que fornecer 3 notas, imediatamente já coloquem aí 3 variáveis para armazenar esses dados, ok? Nosso algoritmo está pedindo 3 notas, então nós temos 3 variáveis para armazenar essas notas. Logo em seguida, nós vamos precisar solicitar essas notas, certo? Qual é o comando que a gente utiliza para solicitar as notas? Eu já falei para vocês, e a regrinha de ouro, para ler uma nota, para ler o valor para uma variável, nós usamos o comando leia. E junto com o comando leia, nós sempre usamos um comando escreva. Então, eu vou colocar aqui o comando leia para cada uma dessas 3 variáveis. Já volto. Certo, estamos aqui então com as nossas 3 variáveis com o comando leia. Agora nós precisamos determinar qual é a maior nota. Como que a gente faz isso? Nós precisamos comparar as notas uma com as outras. Como que eu sei, por exemplo, que a primeira nota é a maior de todas? Ora, a primeira nota vai ser a maior se ela for maior do que a segunda e ao mesmo tempo ela for maior do que a terceira. Vamos escrever essa ideia? Então olha só, calcula notas. Então, vejam a condição, se a primeira nota for maior do que a segunda nota, não é suficiente para eu dizer que a primeira nota é a maior de todas, ok?
Para eu saber que a primeira nota é a maior de todas, ela tem que ser maior que a segunda nota e, além disso, essa primeira nota precisa ser também maior do que a terceira nota. Se eu tiver essa condição verdadeira, aí sim eu posso escrever aí na tela que o vencedor foi o primeiro e mostrar essa primeira nota, que é a nota 1, certo? Vamos lá, não vou fechar esse se ainda. Eu gostaria de trabalhar com vocês a seguinte ideia. Se a condição for verdadeira, eu sei que a primeira nota é a maior de todas, correto? Vamos lá, e se a condição for falsa? Eu estou praticamente negando essa condição, não é isso? Se a condição for falsa, então eu posso supor que a primeira nota não é a maior de todas. E se a primeira nota não é a maior de todas, a maior nota vai ser a segunda nota ou a terceira nota. Vamos lá? Então eu vou continuar o meu se colocando um se não, só que nesse se não eu vou colocar um outro comando se e vou colocar o seguinte. Olha só, se ele cair nesse se não, eu sei que a condição é falsa e a nota 1 não pode ser a maior de todas. Então eu já vou assumir isso e vou fazer o seguinte nesse meu se. Se a nota 2 for maior do que a nota 3, então, ora, eu sei que essa nota 2, além dela ser maior que a nota 1, ela é maior do que a nota 3. Então, nesse caso, eu sei então que a segunda nota é a maior. E eu vou colocar aqui então que o vencedor foi o segundo, com a nota 2. E vamos lá, eu acabei de colocar um se. E se essa condição do se ela for falsa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nem a nota 1 é a maior e nem a nota 2 é a maior. Então, se ele chegar nesse ponto aqui, eu só tenho uma opção. A terceira nota é a maior de todas. Então o vencedor foi o terceiro, e vamos mostrar aqui a nota 3. Perdão, tem um errinho aqui, deixa eu juntar. A minha variável se chama nota 2, sem espaço, certo? Vamos lá, e agora a gente tem que fechar esse se. Então a gente coloca fim se. Por que 2 fim se? Para cada se a gente tem que colocar um fim se, ok? Vamos rodar esse programa. Executar passo a passo. Opa, o símbolo nota não pode ser utilizado aqui. Vamos ver? É interessante também a gente pegar alguns erros para ver o que precisa ser consertado. Linha 26. Nota 2. Reparem, tem um errinho aqui, certo? Vamos consertar. Agora sim. Estamos declarando as variáveis. Continuar a execução passo a passo. Entro com a nota 1. Vamos entrar com as notas. Assim, eu vou entrar com, por exemplo, 20, certo? São valores aleatórios, tá, pessoal? 30 e 10, ok? 20, 30 e 10. Então vamos lá. A nota 1 é maior do que a nota 2? A nota 1 é maior que a nota 2? Não, isso é falso. Então essa condição vai ser falsa. Ele vai cair aonde? No se não. Vamos lá? Ó, ele vai olhar para o se não. Vejam, a nota 2, que é 30, é maior do que a nota 3, que é 10, verdadeiro. Então, ele vai entrar aqui, nesse se não.
Então vai falar que o vencedor foi o segundo, certo? Então é isso que ele faz. Muito bem, a gente pode executar novamente o programa. Podemos entrar com outros valores. Vamos entrar, por exemplo, um caso que a primeira nota é maior. Então vamos entrar aqui, por exemplo, 30, 20 e 10. Vejam a condição. A primeira nota é maior que a segunda, isso é verdadeiro. E ela é maior que a terceira, também é verdadeiro. Então ele vai cair aqui no primeiro comando do se. Repare, a condição é verdadeira, ele entrou aqui, certo? Vamos executar de novo, mais uma vezinha, e vamos agora entrar com as notas 10, 20 e 30. Nesse caso, vejam o que vai acontecer. Ele já olhou 10, 20 e 30. A primeira nota é maior que a segunda, falso, então ele já caiu no senão. A segunda nota, que é 20, é maior que a terceira, que é 30, falso, então ele vai cair no senão. O vencedor foi o terceiro, ok? Vocês podem fazer outros testes aí com execução passo a passo, mas percebam que a ideia do se é: nós podemos executar um comando ou não. A execução desse comando vai estar sendo restringida por uma condição. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é como vocês vão ver esse conjunto de se com se não, né? Imaginem isso da seguinte maneira: você começa com um se e uma condição. Aí você vem com se não se, uma condição. Se não se, uma condição. E lá no final você tem um se não. Vocês vão olhar para isso da seguinte maneira: vocês vêm executando de cima para baixo. A condição que for verdadeira, ele vai entrar ali e vai executar, ok? Se nenhuma condição for verdadeira, ele vai cair no se não. Então, sempre que você tiver várias condições para serem executadas, para serem analisadas, para tomar uma decisão, usem esse tipo de construção, o se com se não se, ok? Muito bem, esse foi então o segundo exercício da aula 4. Vamos em frente. Vamos agora para o terceiro exercício da aula 4. Vamos lá, o que diz esse algoritmo? Ele diz o seguinte: ele quer um algoritmo que leia um código telefone de DDD. Vamos lá, antes de continuar lendo o algoritmo, eu já vou colocar aqui. Ele não está pedindo um código telefônico de DDD, ele não vai solicitar ao usuário um valor que é o DDD, então nós já vamos imediatamente, sem continuar lendo o algoritmo, já declarar essa minha variável DDD. Depois, em seguida, ele quer classificar o código conforme a tabela. Vejam, ele quer fazer o seguinte: se o DDD for 31, ele quer mostrar Belo Horizonte. Se for 61, Brasília. Ou seja, ele vai utilizar um tipo de mapeamento. A primeira coisa que nós vamos fazer então, depois de declarar a variável, é inserir o comando para fazer a leitura de um valor para essa variável. Vou escrever aqui o comando e já volto. Certo? Aqui está o comando leia para solicitar o DDD. E agora, como é que eu faço esse mapeamento? Eu poderia usar, como no algoritmo anterior, um se para verificar. Se o DDD for igual a 31, escreva Belo Horizonte. Se não, se o DDD for 61, escreva Brasília. E aí eu coloco uma estrutura de se não. Mas eu posso usar um outro comando que, para esse caso, é um pouco mais simples. Eu vou escrever o código aqui e eu já mostro para vocês. Já volto.
Aqui está o comando escolha. Como é que funciona o comando escolha? Ele funciona assim: você escreve escolha e coloca entre parênteses uma variável. E ele vai funcionar da seguinte maneira: tenho vários casos, estão vendo aí? Se o DDD nesse meu exemplo for igual a 31, ele vai cair nesse caso 31 e vai executar o comando escreva Belo Horizonte. Se o DDD for igual a 21, ele vai cair no caso 21 e vai escrever Rio de Janeiro. Percebam que a estrutura funciona da seguinte maneira: eu coloco o caso, uma constante, o comando ou comandos que vão ser executados e depois o comando interrompa. Em seguida vem outro caso, os comandos dele, interrompa. E lá no final eu tenho o outro caso, que é aquela situação onde o DDD não corresponde a nenhuma dessas constantes. Aí ele vai cair ali. Um ponto importante, pessoal, é esse comando interrompa. Se você não tiver esse comando interrompa, o que vai acontecer? Por exemplo, se ele cair ali em 61, se o DDD for 61, ele vai escrever Brasília, certo? Se eu não tivesse interrompa, o que vai acontecer? Ele vai escrever Brasília, vai escrever Curitiba, ele vai continuar executando os comandos aqui lá do meu escolha até ele encontrar um interrompa. Vamos executar esse programa e depois eu mostro esse comportamento para vocês. Primeiro, vamos executar aqui, certo? Entre com o DDD, eu vou entrar, por exemplo, o 61, que é Brasília. Repare, ele caiu lá e escreveu Brasília. Repare que o escolha funciona como se fosse um menu de opções, um seletor, ok? Se eu rodar de novo e eu escrever, por exemplo, 41, ele vai cair ali, ó, Curitiba, certo? Vamos agora pegar e fazer esse teste. Eu vou tirar esse interrompa daqui, do 61, vou tirar do 41 também e vamos ver o que vai acontecer se eu escolher 61. Vamos lá. Eu coloco aqui DDD 61, reparem, ele caiu no 61, escreva Brasília, como não tinha interrompa, ele foi pro escreva do caso de baixo, escreva Curitiba, foi pro escreva do caso de baixo, escreveu Florianópolis, achou interrompa e saiu do escolha, ok? Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Aonde esse interrompa pode ser utilizado? Quando eu tenho um comando escolha, por exemplo, para determinar o número de dias de um mês do ano. Por exemplo, eu tenho vários meses que tem 30 dias, eu tenho vários meses que tem 31 dias, então eu poderia escrever vários casos, né, para dizer que a quantidade de dias daquele mês é 31 e eu interrompa. Então nesse caso, esses casos estariam compartilhando os mesmos comandos, certo? Mas isso é um caso à parte. Tá? Na prática, pessoal, evitem esse tipo de situação e sempre coloquem um interrompa ali, ok? Esse foi então o nosso terceiro exercício da aula 4. Vamos agora olhar para o quarto exercício da nossa aula 4. O que diz esse algoritmo? Basicamente, ele diz que em uma fábrica de peças, o salário base de um operário ele é de R$240. Mas além desse salário base, o operário ele tem um adicional de produtividade que se baseia na quantidade de peças que ele fabrica por mês. E esse adicional vai ser calculado de acordo com 3 regras. As regras são o seguinte: se o número de peças que ele produziu é menor ou igual a 500, ele só recebe o salário base. Agora, se o número de peças é superior a 500
e é inferior a 750, ou seja, está entre 500 e 750, ele vai receber, além do salário base, 50 centavos por peça fabricada acima das 500. Agora, se o número de peças for superior a 750, ele vai receber um fixo de 350 mais 75 centavos por peça fabricada acima das 750. O que o algoritmo está pedindo? Ele está pedindo então para desenvolver um algoritmo que permita entrar com o número de peças e imprimir o salário do operário. Vamos olhar para esse problema? Primeira coisa, vamos lá. Quais dados que estão sendo solicitados nesse nosso algoritmo? Somente um dado é solicitado, que é o número de peças. Então vamos declarar aqui, eu tenho o número de peças. Mas eu tenho dois dados que vão ser calculados aqui. Bom, na verdade, um só. Eu vou declarar uma variável que vai se chamar salário base, onde eu vou armazenar o meu salário base, que eu sei que é de 240. E a variável que eu vou calcular vai ser a variável salário. Vamos lá, vamos colocar aqui agora o comando que vai solicitar o número de peças. Como é que é esse comando? É um comando escreva, onde eu vou colocar aqui entre com o número de peças, ponto e vírgula, e eu tenho o comando leia, que vai pedir um valor para minha variável número de peças. Tudo bem, com isso eu sei qual é o número de peças que foram produzidas. Vem agora a parte em que eu preciso calcular o meu salário. Vejam, eu sei que o meu salário base foi formado no algoritmo é R$240. Vamos agora replicar as regras para calcular qual o salário final da pessoa. A primeira regra diz que se o número de peças ele é menor ou igual a 500, o meu salário vai ser o salário base. Vamos traduzir isso aqui para algoritmos. Se o número de peças for menor ou igual a 500, então nós temos que o salário vai ser igual ao salário base. Certo? Essa é a primeira regra. Agora, se a primeira regra, que é a regra A, ela não for verdadeira, vamos traduzir isso, ele vai cair em um senão. O que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar a regra B. Então, se a primeira regra, que é a regra A, a primeira condição, for falsa, eu vou cair nesse senão e eu vou escrever agora um se para a segunda condição, que é a condição B. E a condição B diz: se o número de peças é menor ou, se o número de peças é superior a 500, então vamos lá. Se o número de peças ele é superior a 500 e ao mesmo tempo inferior a 750, ou seja, ele é menor ou igual a 750, o que eu vou fazer? Então, ele vai dizer que o salário vai ser o salário base mais o que? 50% por peça fabricada acima das 500. Como é que eu escrevo isso? Ora, o número de peças menos 500 multiplicado por 50 centavos, ok? Essa é a segunda condição. Agora, se ainda assim a segunda condição não for verdadeira, ele vai cair na
terceira condição. Reparem, a primeira condição é se o número de peças for menor ou igual a 500. A segunda condição é se o número de peças estiver entre 500 e 750. Para ele cair nesse senão, o número de peças tem que ser superior a 750, ok? Então não preciso colocar uma condição aqui, que ele sempre vai atender a condição do item C. E nesse caso, o meu salário vai ser dado pela seguinte regra. O operário vai receber R$ 350 mais o quê? 75 centavos por peça fabricada acima das 750. Então, como é que eu escrevo isso? É o número de peças menos 750 vezes 0,75. Agora nós temos que fechar aqui, fim se. Nós temos 2 se aberto, então fechamos com 2 fim se. E finalmente a gente escreve aqui qual é o salário. Então o salário vai ser igual a, e vamos mostrar aqui o salário, certo? Vamos executar aqui. Vamos executar passo a passo isso aqui, certo? Vai pedir o número de peças. Vamos entrar, por exemplo, 200 peças. 200 peças, reparem, ele vai olhar para a condição do se, ela é verdadeira. O salário então vai ser o salário base. Então ele vai mostrar que o salário é... Opa, vamos executar de novo, 200 peças, 240, certo? Vamos lá, executar passo a passo. Vamos agora escolher, por exemplo, 600 peças. Então, 600 peças. O que ele vai fazer? A condição do se vai ser falsa. Então, ele vai cair aqui. 600 peças. Então, o número de peças é maior que 500? Verdadeiro. E o número de peças é menor ou igual a 750? Também verdadeiro. Então, ele vai cair aqui. Então vai dizer que o salário vai ser o salário base, 240, mais o número de peças, mesmo que ele vai fazer essa conta, certo? E aí ele vai dizer que o meu salário, estamos com um problema aqui, a 290, certo? Então ele caiu na segunda condição. E por fim, a última condição, aonde ele, por exemplo, informa que o número de peças é 1000, 100, ele vai cair no primeiro. Vamos executar de novo. Então agora, no caso que é 1000, o que ele vai fazer? Ele vai cair lá do senão, porque a primeira condição é falsa. Número de peças menor ou igual a 500, isso é falso. O número de peças é 1000. O número de peças não está entre 500 e 750, então ele caiu no senão, certo? E aí ele vai mostrar o resultado ali assim, vamos ver. Vamos executar, estou com problema aqui, 537, ok? Bom, esse foi então o quarto exercício da nossa aula 4. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender melhor esses exercícios, né? Continuem os estudos de vocês, olhem com cuidado cada um desses algoritmos, ok? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.